Caso esteja buscando imóveis na planta com acessibilidade para obesos, PCDs, idosos ou até mesmo caso você não tenha nenhuma deficiência, compre imóveis com acessibilidade, porque em algum momento você pode precisar desse imóvel acessível, ou você pode quebrar uma perna, ou ter algum acidente, ou algum familiar, ou até mesmo receber alguma visita que necessite de acessibilidade. Por que não buscar imóvel com acessibilidade? Seja inteligente. Qualquer dúvida, pode mandar um direct para mim pelo meu Instagram, Sheila Rangel. Te espero. Até lá. 2015, eu passei a ter obrigatoriedade de apartamentos adaptáveis. E aí a gente já não está falando mais de alguns apartamentos, a gente está falando de todos os apartamentos. Todos Sim. os apartamentos. Então, a partir de 2015 da LBI, né, que é a Lei Brasileira da Inclusão, então, a partir disso está dito dentro do artigo 58, ele diz que todas as unidades devem ser adaptáveis. Então, você veja do que nós estamos falando, né? Então, Mas a gente... a realidade está assim completamente distorcida no restante do país. Assim, você está em Curitiba, tudo bem, Curitiba está na frente, mas assim, eu já fui em várias construções aqui em Salvador, 100% sem acessibilidade, 100% sem acessibilidade. Aí eu fiquei, você está entrando no mercado agora, quem é que fiscaliza? Aí eu fiquei me perguntando, quem é que fiscaliza aqui que não está tendo fiscalização? E continua o Brasil afora, assim, sabe? Santa Catarina também está aí, sem fiscalização. Agora, Curitiba já chegou num outro nível, sabe, que já está sendo automático, sem a necessidade da fiscalização. Então, a importância da fiscalização, lembra do cinto de segurança, que antes todo mundo só utilizava cinto de segurança em função da fiscalização? Depois, a fiscalização até que parou, e aí ficou automático as pessoas utilizarem o cinto de segurança. Então, essa questão da fiscalização nas edificações precisa ser mais severa, sabe? No Brasil, para chegar no nível de Curitiba, que teve a fiscalização e agora não se preocupa tanto, não precisa se preocupar tanto, que agora já é uma questão cultural. Então, as novas construções de Curitiba já tem um perfil ali, você vê aquelas janelas já acessíveis, sabe? Banheiros, enfim. Hoje mesmo eu fiquei o dia inteiro olhando as construções, as construtoras. Tem uma construtora até em Curitiba, Laguna, que tem exemplos, né, lindíssimos de inclusão, e várias outras assim. E assim, porque ela passou por esse processo de fiscalização severa e agora já incorporou. E está faltando isso no restante do país. Mas a gente, quando a gente vê um pouquinho de fora, né? Porque você está em Salvador, aí vê Curitiba e fala, não, parabéns, mas sem né, o demérito, com certeza a gente tem essa, vamos dizer, essa preocupação, até porque, vamos dizer, o público, mas eu digo também que daí é uma questão de público. Eu acho que o maior fiscalizador é o público, né? Quando a Sim. gente tem, vamos dizer, está cultural, já está nas pessoas. Né? E aí, a gente percebe que daí a demanda vai aumentando, as pessoas vão cobrando. Mas é importante a gente colocar, porque assim, a fiscalização, ela normalmente ela é provocada, né? Então, assim, Sim. quando existe uma denúncia, a fiscalização atua. Então, assim, tirando o fato de eu ter, de repente, uma instrução nacional de um órgão superior que mande, né, vamos dizer, os outros órgãos saírem fiscalizando, isso fica meio parado. Eu digo sempre a prefeitura, por exemplo. Dificilmente a prefeitura ela vai sair, ela não tem corpo para isso, né? Então, dificilmente ela vai sair e fiscalizar uma obra. Mas se houver uma denúncia, aí ela tem que atender essa denúncia. Então, eu digo assim, que a denúncia ela é muitas vezes da própria população. Então, é importante a população saber que existe uma lei, né? Então, nós tivemos a LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão de 2015, que já foi um grande passo, só que daí ela foi regulamentada pelo decreto 9451 de 2018. E esse decreto, sim, ele passou em vigor a partir de 2020, porque ele tem um período de 1 ano e meio para ser implantado, né? Quando, a partir de janeiro de 2020, aí ele traz essa obrigatoriedade. Então, hoje, não adianta só eu ter as áreas acessíveis, acessível só até o lazer ali, a área comum.
Hoje eu preciso ter todas as unidades adaptáveis, que é diferente de unidade acessível, né? A unidade acessível eu já tenho a acessibilidade, vamos dizer ali, eu tenho já os corredores, né, dentro do apartamento já na medida correta, eu já tenho as barras instaladas, eu já tenho as portas nas medidas corretas, a porta também não é só T80, eu tenho acesso de aproximação, porque a pessoa chega, ela precisa ter um espaço para poder ficar lateralmente para poder abrir a porta. Tem uma questão de giro dentro dos ambientes, então aí é uma questão de unidade acessível. E a unidade adaptável por exemplo, às vezes eu tenho um corredor que hoje ele está ali com uma parede de drywall. Se eu precisar adaptar, eu vou tirar essa parede de drywall, ele é possível adaptação. Então isso já é uma obrigação. E aí quando a gente fala na questão de responsabilidade. Então, se o imóvel está na planta, a adaptação, eu tenho que, se por uma questão de demanda, se eu chegar com uma pessoa com deficiência e solicitar o apartamento acessível, enquanto ele estiver na planta, não tiver começado as obras ainda, a responsabilidade de adaptar é da construtora. Para você ver, olha, Sim, o que a gente está falando. Mas Então, o que eu tenho observado, que eu tenho obrigatoriedade da construtora, a construtora também não pode me cobrar nada mais por isso. Isso está na lei, isso está no decreto. Então, além de eu chegar e falar assim, olha, eu quero um apartamento acessível, né? E eu não vou pagar mais por isso. Então, a construtora vai me entregar já com as adaptações. Se a obra iniciou, aí a construtora já não é mais obrigada a me entregar adaptado, mas adaptável. Então, a planta, ela já tem que ser adaptável. Claro que existem daí as exceções, por exemplo, apartamentos de 1 quarto até 35 metros quadrados, se eu não me engano, apartamentos de 2 quartos até 41 metros quadrados. Então, são questões que daí o decreto diz que eu não sou obrigado, né, a entregar adaptável. Mas se eu tiver questões, por exemplo, de paredes estruturais, coisas assim, eu já tenho que entregar 3% adaptável. E aí tem a questão também, se for com recurso público, que é no caso dos Minha Casa Minha Vida, né? Que essas obras de interesse público, né? Interesse social, aí eles já entregam 3% das unidades acessíveis. Então, a gente tem várias questões que, claro, você vai precisar de uma consultoria profissional, você vai precisar de um estudo mais a fundo. Mas o que eu queria mais trazer a mensagem aqui, que é muito importante as pessoas saberem que já existe essa obrigatoriedade, né? E aí a gente entra numa questão que você colocou muito bem. Por que as construtoras ainda não estão aproveitando esse mercado, né? Por que não fazer? Por que quando eu já faço um projetinho ali, faço aquele folder bonito, aquele caderno lindo, né, com as imagens 3D, né? Por que eu já não coloco um apartamento ali acessível? Por que eu já não coloco o apartamento com as adaptações? Por que eu não coloco, não faço? Por que eu não posso fazer um imóvel para visitação do público, todo decorado, bonito, já com acessibilidade? Por que as pessoas ainda não entendem que isso está no nosso dia a dia? Eu acho que é uma tendência do ser humano de fingir que não existe o problema, né? Caso esteja buscando imóveis na planta com acessibilidade para obesos, PCDs, idosos ou até mesmo caso você não tenha nenhuma deficiência, compre imóveis com acessibilidade, porque em algum momento você pode precisar desse imóvel acessível, ou você pode quebrar uma perna, ou ter algum acidente, ou algum familiar, ou até mesmo receber alguma visita que necessite de acessibilidade. Por que não buscar imóvel com acessibilidade? Seja inteligente. Qualquer dúvida, pode mandar um direct para mim pelo meu Instagram, Sheila Rangel. Te espero. Até lá!